Ainda não. Estava conversando com a Débora de manhã que ainda não me acostumei com esse ambiente online. Então, gente, eu estou ouvindo eco. Será que é do meu microfone? Não, eu acredito que seja do Cláudio, por favor. Ah, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Boa tarde, gente. Como a Vanessa falou muito bem, muito obrigada, Vanessa, pela apresentação. Eu sou a Carla, eu estudo o erotismo, né, sob a perspectiva do eu lírico feminino, de Ritmos de Inquieta Alegria, que é uma obra da Violeta Branca, uma autora amazonense muito importante para a história, né, da literatura produzida no Amazonas, mas hoje eu decidi fazer uma palestra um pouco mais abrangente, né, citando outros nomes importantes da autoria feminina, né, de poesia brasileira, como o título da palestra fala. Mas antes de começar a palestra, eu vou colocar aqui minha tela, só um minutinho. Aí vocês confirmem também se estão vendo. Sim. Sua tela já está aparecendo, Carla. Tá reproduzido o slide? Tá, né? Tá. Deixa eu contar aqui. Então, antes de eu começar a falar, eu queria pedir licença, né, para todos vocês que estão ouvindo, as meninas também da organização, para quebrar qualquer tipo de nervosismo da minha parte ou qualquer coisa assim, eu queria propor que essa palestra fosse mais como uma conversa, sabe? Eu não queria me colocar numa posição de entre aspas, superioridade, de que vai ensinar alguma coisa para alguém, apesar de que a gente acaba aprendendo, né? Eu queria trocar esse termo, né, de ensinar, dessa posição, para uma conversa mesmo, uma forma de compartilhar a minha pesquisa, porque quando a gente acaba muito tempo pesquisando uma coisa, estudando, escrevendo, acaba que, consequentemente, né, a gente aprende alguma coisa a respeito disso. Então, nesse momento, nessa palestra, eu queria me colocar nessa posição, de alguém que compartilha com vocês uma coisa que leu muito, que estudou muito, que aprendeu, e aí eu estou disposta a ouvir qualquer coisa que vocês tenham para falar. De novo, esse ambiente é complicado, né, essa tela aqui, eu não vejo ninguém, só vejo um monte de círculozinhos, mas aí ao final a gente tem um tempo, né? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, se quiserem pontuar, podem ir colocando aí no chat, que assim eu fico mais calma e a palestra é mais proveitosa para todos nós, eu acredito. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer qualquer apresentação do meu trabalho, eu sempre começo pelas referências, eu gosto de colocar assim, não no fim, né? Aí eu coloco as principais, aliás, as principais referências, porque eu acho que é importante a gente compartilhar qual foi o caminho que a gente seguiu, porque ninguém fala nada sozinho, né? A gente chega na academia e já aprende que para fazer ciência, você não pode falar nada sozinho, a gente tem que se apoiar, como a nossa professora de seminário dizia, nas costas dos gigantes, para poder ver mais longe, para poder falar algo. Então, eu coloquei aqui. Primeiro, não dá para falar de erotismo sem falar de Bataille, né? Então, eu falo de erotismo principalmente baseado em Bataille, em todas as considerações que ele faz. Eu também... Oi? Algum áudio? Acho que é o meu mesmo, né? Então, eu também uso o Francisco Alberoni, o erotismo, porque o Alberoni, ele separa erotismo feminino de erotismo masculino, ele faz essa separação de gênero e eu acho muito interessante a forma como ele faz. E aí, para usar uma mulher na teoria, né, a Lou André Salomé, que é o erotismo seguido de reflexões sobre o problema do amor, que eu acho que quando a gente conecta, quando eu fui estudando sobre erotismo, quando eu comecei a estudar sobre erotismo, eu fiquei obcecada por teoria. E aí eu pesquisava erotismo em todas as obras possíveis, e aí eu percebi, nesse caminho, que quando a gente alia o erotismo do Bataille ao que a Lou Salomé fala, a gente tem eu consigo uma melhor abrangência e eu acho que eu consigo expressar melhor o que eu quero dizer quando eu quero aplicar essa teoria aos poemas, né, mais especificamente. E aí, para isso também, Otávio Paz, a dupla chama Amor e Erotismo. E é muito legal aqui, porque
Parece, às vezes me parece que a Lô Salomé e o Bataille não citam o amor, mas acabam por falar dele. Acaba que o erotismo, em algum momento, pela maioria das perspectivas, não foge do amor. Então, eu acho que o Otávio Paz, ele fecha bem, assim, essa questão no livro dele, A Dupla Chama. E aí, para quem quer iniciar os estudos em erotismo, eu indico muito fortemente esse livro da Lúcia Castelo Branco, que chama O que é Erotismo, né? Da coleção Primeiros Passos. E essa coleção Primeiros Passos, ela foi pensada assim, né? Para ter uma linguagem mais fácil, mais compreensível. E aí, quando você pega um Bataille logo de cara, assim, às vezes é meio difícil, né? Então, esse livro da Lúcia Castelo Branco me ajudou bastante a compreender o erotismo. Ela também parte de uma perspectiva do erotismo mitológica, o texto dela é meio lírico, assim, então, quando a gente estuda a literatura, isso acaba ajudando. Eu gostei muito, me ajudou bastante. Eu indico fortemente esse livro da Lúcia Castelo Branco. Ela, inclusive, cita Bataille, cita outros teóricos de uma forma muito descomplicada, né? E aí, como a gente está falando de erotismo na poesia, né, de autoria feminina, a partir dessa perspectiva, né, de gênero, de algum modo, do feminino, tem esse livro da professora Angélica Soares, que chama A Paixão Emancipatória, Vozes Femininas da Liberação do Erotismo na Poesia Brasileira, que é simplesmente maravilhoso, assim, é ele que vai praticamente embasar a maior parte dessa palestra no que diz respeito às autoras, né, porque ela faz umas análises muito, muito impressionantes, assim, muito legais, inclusive também partindo de uma perspectiva mitológica do mito, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E aí, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, o nome do livro. Qual livro? Eu posso disponibilizar os slides depois. Posso disponibilizar depois, aí fica mais fácil. Pode ser? Tá, aí a gente tem David Le Breton, porque quando eu tá aqui, eu vou voltar, ó, A Paixão Emancipatória. Mas aí eu vou compartilhar o slide depois. Na minha dissertação, quando eu fui estudar, né, erotismo feminino, e como eu disse, a partir dessa perspectiva lá da Lou Salomé, do Bataille, que é um erotismo mais abrangente, assim, tentando, digamos, captar essa face mais subjetiva do erotismo, né, através da perspectiva mitológica, eu eu cheguei à conclusão de que eu precisava pensar o corpo, e o corpo sociologicamente. Então, acho que tem alguém com o microfone ligado. O David Le Breton é perfeito para pensar isso, assim, para pensar o corpo erotizado dentro dessa perspectiva sociológica, de que forma o corpo, o indivíduo, está ligado ao outro, ao meio, de que forma essa sexualidade é pensada, etc. Esse livro me ajudou bastante. E aí tem o livro da professora Luciana Borges, né, da UFG, que chama O Erotismo como Ruptura na Ficção Brasileira de Autoria Feminina, um estudo de Clarice Lispector, Hilda Hilst e Fernanda Young, que também é maravilhoso. Essa foi a tese de doutorado. Foi a tese de doutorado dela que ela transformou num livro, e eu também indico, me ajudou muito a pensar a Hilda e a Clarice, que nós falaremos dela mais à frente. Então, gente, o que é erotismo, né? Quando eu comecei a estudar erotismo, já teve pessoas que chegaram para mim e perguntaram: fala para mim, o que é erotismo? Define erotismo para mim. Se eu sou de Bataille, né, eu vou responder com a afirmação lá de Bataille, que ele diz numa frase bem sintética. Ele fala: o erotismo é a aprovação da vida até na morte. E aí, a princípio, isso parece um pouco confuso, né? A aprovação da vida até na morte, e isso vai se desenvolvendo na teoria do Bataille de uma forma muito complexa, porque acaba por ser complexo mesmo a teoria, né? Porque é isso, o erotismo e o próprio Bataille vai dizer que o erotismo ele só pode ser estudado quando o homem é estudado, né? Porque é complicado você definir erotismo, na verdade, qualquer conceito dentro da filosofia, da literatura, né? Quando a gente se aproxima, a gente percebe que as margens desse conceito, elas são muito mais diluídas do que bem marcadas, né? A gente percebe que, por exemplo, para diferenciar erotismo de pornografia, muito dessa diferenciação se baseia em simples moralismo, né? Simples moralismo.
Então, é por isso que eu gosto, como eu falei anteriormente, da perspectiva da Lúcia Castelo Branco, que é a partir de uma perspectiva mitológica do erotismo, ou seja, pensar o Eros, né? A gente voltar lá para a mitologia e pensar no Eros como um ser que não é nem homem nem Deus, mas é como um daimon, está ali, né, fazendo como eu posso dizer, intervindo, eu não sei se é essa palavra, mas fazendo essa mediação, né, entre o homem e o Deus, filho de Poros e Penha, a pobreza, né, e a riqueza. Ele é, por essência, a Lúcia Castelo Branco vai dizer, esse desejo, essa falta que não pode ser preenchida, né? Então, quando a gente pensa no erotismo sob essa perspectiva, eu acredito que a gente consegue abarcar essa face do erotismo que é subjetiva, né? Que é lírica, não sei também se é essa palavra, mas que de alguma forma está sob a luz da ciência, porque estamos fazendo ciência, né? Estamos tentando fazer ciência, mas que nos permite compreender outros, outros lados, permite compreender mais, de uma forma mais abrangente, né, do que um erotismo que só esteja ali puramente no corpo, que até a Lúcia Castelo Branco vai dizer também, né, o corpus que vira corpo, porque morre nessa essa objetividade muito firme, muito encaixapante, né, da ciência. Então, a partir daí, a gente precisa entender que o erotismo está sempre tensionando interdito e transgressão. E é isso que o Bataille vai dizer também. Tudo que eu estou dizendo é praticamente a teoria de Bataille, gente. Porque o interdito, o erotismo, eu me arrisco a dizer que ele só existe nessa tensão, né? Que ele está sempre... Ele não tenta excluir as interdições. Ele não tenta fazer com que elas não existam para que ele possa exercer o seu poder. Mas, muito pelo contrário, ele é poderoso porque ele apenas... Como é que o Bataille diz? Ele vai apenas suspender o interdito. O ato erótico apenas suspende o interdito, porque é exatamente a sensação de estar tensionando o interdito que é a força do erotismo. Eu sei que é um pouco complicado, eu não sei, me parece complicado, me parecia complicado, eu não sei se eu me fiz entender. Mas eu acredito nisso, que o erotismo ele existe exatamente nessa tensão entre interdito e transgressão, entre a proibição e o sentir-se além do limite, sentir-se além, né, dessa proibição que a sociedade ou a própria consciência humana, a cultura, né, erigiu. Então, o Bataille vai dizer que o erotismo trata da descontinuidade dos seres. Vocês vão me avisar quando for trocar de intérprete, né, Luana? Eu tô falando aqui, falando... Sim, a gente avisa. Ah, tá bom. Então, é por isso que o Bataille vai dizer e eu acho que esse é o ponto alto, assim, da teoria batailliana, é que o erotismo age na descontinuidade dos seres, né? E é muito legal, porque o texto do Bataille começa com uma palestra, e ele fala assim, olha, entre nós há um abismo intransponível, porque, por mais que... Não importa os nossos laços, não importa a nossa proximidade, se eu morrer, sou eu que morro, não é você. E se você morrer, é você que morre. Porque há entre nós essa descontinuidade, né? Nós somos seres descontínuos, nós somos seres, né, separados. Esse abismo entre nós, a gente só pode olhar juntos para ele e se maravilhar, né? E sentir juntos essa vertigem, ele vai dizer, o fascínio vertiginoso do erotismo. A única coisa que a gente pode fazer é olhar juntos para esse abismo e sentir esse fascínio vertiginoso. Mas aí, no erotismo, na atividade erótica, e aí o Bataille vai inclusive falar de fecundação mesmo, de óvulo, né? Porque o espermatozoide chega no óvulo e acontece a morte do espermatozoide para que aconteça a vida. Então, ele até vai por esse lado, assim, mais biológico. Mas aí eu queria falar aqui de uma outra perspectiva, né? Que ele vai falar um pouco mais na frente do texto. Que nós sentimos
essa falta, que nós sentimos uma necessidade de continuidade, uma necessidade de alargamento, ao menos, da nossa descontinuidade. E é isso que acontece no ato erótico, o Bataille vai dizer, que quando dois seres descontínuos se encontram, né, essa descontinuidade é alargada, porque a minha descontinuidade unida à sua é maior do que a minha sozinha, né? Então, o erotismo vai a todo momento acionar esses aspectos. E é por isso que ele está sempre ligado a questões que o extrapolam. Sei lá, questões de... a gente vai ver depois lá na autoria feminina, libertação pessoal, né? Através do erotismo, através do outro, no ato erótico. E então ele vai dizer que o erotismo, eu vou tentar acelerar, gente, senão não vai dar tempo. Então ele vai dizer que o erotismo, ele difere da sexualidade animal, porque ele coloca o ser em questão, e a atividade erótica humana, a atividade sexual humana não vai ser sempre erótica. Ela vai ser quando houver uma busca psicológica para além do ato, para além da carne. Porque, né, a gente vai falar depois, até que ponto o sexo está ligado ao erotismo? Até que ponto penetração está ligada a erotismo? Carne, corpo, carnal, né? Sei lá, porque se a gente for pensar, o que é erótico para você? O que você considera erótico? É uma mulher, o contorno de uma mulher, a sombra do corpo nu de uma mulher. É uma mulher, sei lá, manuseando um objeto de determinada forma, né? Como um amigo meu citou até o exemplo, Lolita, por exemplo. O que é mais erótico do que Lolita chupando um pirulito, né? Então, a gente vai perceber, com o passar do tempo, estudando esse conceito, se aprofundando nesse conceito, principalmente a partir da perspectiva do Bataille, que o erotismo está ligado a todas essas questões psicológicas que extrapolam esse sexo que está em sua base, né? Então, ele vai exigir, por causa disso, uma entrega voluntária e consciente, né? O indivíduo no ato erótico, então, já que o erotismo está todo o tempo ali tensionando interdito e transgressão, ele exige que esse protagonista do ato erótico, né, tenha consciência a respeito do ato, a respeito das limitações, né? Porque, e aí vocês me dão licença para usar um termo meio horrível, aquela questão do proibido é mais gostoso. Você sentir que determinado lugar, por ser proibido, é mais erótico do que um lugar que, sei lá, que o interdito entende como permitido, né? Não interdito, mas vocês entenderam. Determinados lugares, essa consciência da proibição, da interdição, né, vai fazer com que o indivíduo usufrua do ato erótico, né? Porque o Bataille vai dizer, inclusive, que a gente pensa que o interdito, aparentemente os interditos são impostos de fora, mas na verdade eles vêm de dentro, porque o erotismo tem a ver com a vida interior do homem. Tem alguém citando aquilo ali, tem um exemplo complicado. Depois eu vou ler. Senão eu vou me perder, mas eu vou ler o comentário da Cindy depois. Então, nessa entrega, né, nessa busca psicológica, os processos psíquicos, que envolvem processos psíquicos como angústia, fantasia, porque há uma violação do corpo, né? E aí, de novo, Bataille, falando da nudez. Por exemplo, quando você tira a roupa, é como se você estivesse se abrindo para o outro, né? Como se estivesse se colocando em uma posição de vulnerabilidade frente ao outro. Sim, é verdade, sim, é verdade. É verdade. Então, por exemplo, a angústia, a fantasia, porque inclusive a professora Eliane Robert Moraes, que é outra pessoa. Oi, troca de intérprete. Tá bom. Já, tá ok. Já. Então, a professora Eliane Robert Moraes, como eu dizia, ela diz que o erotismo
é a pornografia acrescida do desejo, acrescida da fantasia. E ela vai citar, por exemplo, em alguns textos de Sade, acho que ela cita a pornopopeia, também ela fala que tem um personagem que vai e se deita com 1000 mulheres e depois vai passa dias e dias e meses bebendo e dormindo com essas mulheres, e que isso não seria possível, né, na realidade, para um homem. Dá licença, minha filha. Para um homem. Na realidade, por isso que o erotismo, ele é a pornografia acrescida do desejo, acrescida da fantasia, que é esse exagero, né, que é essa experiência que extrapola o real, que extrapola o que é possível para a gente, e nessa questão da entrega voluntária e consciente, o ser pode acionar todas essas questões, né? Então, há uma certa... O Bataille frisa isso o tempo todo, que às vezes, na maior parte das vezes, o indivíduo, então, sente o desprazer para ter prazer, como que esse espaço de desprazer impulsionasse o prazer final, que é o que ele busca, né? E aí, eu gosto, como eu falei no início, eu gosto de unir Bataille a Lou Salomé, porque eu acho que casa bem o que eu quero dizer no fim. E aí o Bataille vai dizer assim: a atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e aos homens, mas, aparentemente, apenas os homens fizeram de sua atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural dado na reprodução e no cuidado com os filhos. E aí a Lou Salomé vai dizer, então, que é preciso considerar o erotismo como um caso particular no seio das relações fisiológicas, porque envolve o corpo, né? O sexo vai estar na base do erotismo, mas o erotismo extrapola o sexo. Psíquicas, como a gente falou anteriormente, né? Sociais, e não de um modo tão independente e isolado como muitas vezes se faz. Mas é preciso ter igualmente em conta que ele religa, uma vez mais, essas três espécies de relações entre si, fundindo-as numa só e delas fazendo o seu problema. Eu não consegui ler o comentário que alguém fez aí sobre a Lolita, mas essa questão social é muito importante, né? O que é erótico, muitas vezes, é constituído e construído, é formado e deformado socialmente, né? A gente começa a entender o que é erótico ou não para a gente dentro da sociedade, como indivíduo dentro da sociedade, a partir das nossas vivências. É por isso que o Bataille vai dizer que o erotismo só pode ser estudado se é o homem que é estudado. É por isso que quando você percebe o erotismo a partir da perspectiva feminina, né, a partir de uma mulher falando o seu desejo, é por isso que tem diferença, né? E aí eu acho legal. Eu não vou conseguir ler a mensagem, gente, desculpa, depois a gente lê, né? Então, para finalizar aqui, para, né, fechar sobre erotismo, então ele vai envolver essa complexidade humana, porque envolve toda essa questão social, psíquica, se a gente for pensar no indivíduo, né, vai envolver o corpo, a alma, a mente, questões psíquicas, sociais, então é por isso que no erotismo está envolvida essa complexidade humana, parte de uma experiência pessoal, né? Porque embora a gente receba essas influências do meio, da sociedade, a gente tem preferências pessoais, no fim das contas, o que é erótico para uma pessoa pode não ser erótico para outra pessoa, mesmo que elas estejam no mesmo meio. Mas tem sim essa relação social que eu já havia comentado, tem esse caráter transgressor, porque ele existe nessa tensão entre interdito e transgressão, e ele vai sempre viver dentro dessas dicotomias, né? Animal, humano, interdito, transgressão. E aí, quando a gente pensa no erotismo e literatura, se a gente for... Tem um livro do Alexandre, então eu vou até citar ele depois, que ele chama a História da Literatura Erótica, que ele faz uma linha do tempo, assim, um apanhado das obras. Tem também o Erotismo e Literatura ai, não vou lembrar. Não vou lembrar, mas depois eu cito o nome do autor. Que ele vai falar de diversas obras, né, que foram
excluídas, que foram queimadas, que os autores tiveram que responder. Inclusive, acho que a Anne citou, né, na palestra anterior, algum caso desse, não foi, Anne? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi. Eu estava tentando ligar o microfone aqui. Não, tudo bem. Foi o Novas Cartas Portuguesas. O teu microfone, Carla. Carla, o teu microfone está desligado. E também o slide deu uma sumida aqui. Eu acho que caiu o outro dispositivo dela. Só aguardar um pouquinho, né? Meu notebook descarregou, gente. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, a gente te ouve. Já tô colocando. Tudo acontece comigo, só para me deixar mais nervosa. Mas eu combinei com vocês, né? Não vou ficar nervosa. Se eu falar alguma besteira, me corrijam, eu não vou ficar chateada. É só uma conversa. Fica tranquila, tá tudo indo bem. A gente tá adorando. Tá. E aí eu tava falando. Já apareceu, né? Direitinho? Sim. Então, eu tava falando de erotismo e literatura. Então, já que o erotismo, o próprio erotismo, o conceito, o trato do ser humano dado ao erotismo é subversivo, tem todas essas questões de mexer com os interditos aí, ter esse caráter transgressor, você imagina, então, quando chega na literatura, né? Quando une essas duas coisas. O Bataille tem uma citação muito interessante que ele diz assim, não é no erotismo, que ele vai falar assim: a literatura pode tudo, ela é inorgânica, nada pesa sobre ela, né? E eu acho que é por isso que quando a literatura fala do erótico, ela tem um peso duplo de subversão, de transgressão, né? Então, a literatura erótica e seu caráter subversivo, porque desde a sua gênese, mesmo lá, e a Anne comentou isso, é por isso que eu citei a Anne, porque a Anne fez comentários sobre isso, na palestra dela, muito interessante. Isso está presente na tradição literária, gente, desde sempre, porque o sexo, o erotismo, todas essas questões, né, dentro desse espectro, são da nossa natureza, são do ser humano. A gente criou tabus e criou interdições a respeito desses temas, mas ela está na nossa natureza, né? Desde lá dos primeiros homens, o Bataille vai dizer que quando eles começaram a enterrar os mortos, provavelmente foi aí também, quando eles começaram a trabalhar. Então, o erotismo está ligado a todas essas questões, né? Então, aí vocês imaginam, então, quando chega na autoria feminina, né? Porque, e eu até gosto de comentar isso, se o Bataille diz que a literatura pode tudo, isso não foi verdade. Alexandrian, o nome do autor desse livro é Alexandrian. Então, não foi verdade para as mulheres, elas não puderam dizer tudo, né? Porque elas já não podiam dizer tudo na vida mesmo. Uma mulher que parte de uma posição ativa do desejo é inaceitável, e a gente tem inúmeros exemplos disso, se a gente for ver. Eu não coloquei aqui porque esse não era o foco, né, da palestra, mas tem muitos exemplos de crítica, de obras, de mulheres que foram sei lá, xingadas ou tidas como menores, com uma literatura menor, porque escreveram sobre o seu desejo. Porque mulher,
há esse arquétipo da mulher pura, né? Da mulher que tem sempre esse papel passivo. É ela quem espera, é ela quem responde ao desejo. Ela é musa, né? Ela está ali no papel como musa do homem. Ela responde a esse desejo, a essa vontade masculina. Mas a partir do momento que ela diz o seu desejo, ela pensa e ela diz o seu desejo, e muitas vezes ele não casa com o do homem. Então, é triplamente subversiva, né? Uma literatura erótica de autoria feminina é triplamente subversiva, né? Então, quando a gente pesquisa essa poesia, quando a gente se volta para essa poesia de um eu lírico feminino, e aí eu tenho até cuidado para não falar da autora, às vezes, e tento mais ver a partir do eu lírico, né? Então, é triplamente subversivo, tem toda essa carga que a gente precisa analisar quando a gente vai analisar esse tipo de literatura, a literatura que tem esse tema, né? E aí, né, como eu já estava dizendo, houve esse silenciamento das vozes femininas. E aí eu citei o Alexandre, né, gente? Então eu digo para vocês, a obra do Alexandre é muito, muito boa para quem estuda literatura erótica. Ele realmente é um calhamaço, assim, ele tá por aqui em algum lugar. É um calhamaço, assim, ele faz uma linha do tempo muito legal sobre as obras, né, da literatura erótica desde o início. Mas, olha só o que ele diz quando ele fala sobre literatura erótica feminina. Ele não fala nem de autoria feminina, né? Ele fala de feminino. E ele vai dizer assim: a literatura erótica feminina teve origens imprecisas e um desenvolvimento tardio. Até aqui, produziu obras interessantes, algumas até cativantes, mas não obras-primas. A razão, gente, está na própria natureza do erotismo das mulheres, muito menos cerebral que o dos homens. Elas podem experimentar sensações sexuais mais vivas ou mais profundas que as deles, mas são menos aptas que eles a convertê-las em ideias ou imagens. E aí, ai, gente, é cada coisa que a gente tem que ler, olha, né? Aí ele vai falar um pouco de algumas obras, ele gosta muito da Delta de Vênus, ele gosta muito da Delta de Vênus, da autora da Delta de Vênus, da obra, ele diz que é uma obra muito boa, mas ele fala isso, que, né, na autoria feminina, na literatura da autoria feminina, passou, assim, sem nenhuma grande obra-prima, sem nada interessante, justamente por causa de uma questão da mulher, né? Então a gente percebe, quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, desde a crítica, né, o historiador, desde a crítica a gente vê que há esse preconceito, né, que há a volta para esse essencialismo, né, que sempre diminui a mulher, que sempre a coloca numa posição inferior ao homem. E aí o Alberoni, né, como eu falei para vocês, o Alberoni diferencia erotismo feminino de masculino, e aí ele vai falar que, sei lá, para as mulheres, elas sempre vão recorrer àqueles romances, né, o erotismo feminino é sempre uma mulher que encontra um homem muito maravilhoso, que ela endeusa, e aí que sorte a dela, ele se apaixona por ela e eles têm aquele romance maravilhoso, né? Mas no masculino, vejam só como é o masculino segundo Alberoni. A imaginação erótica masculina pura livra-se de tudo que lhe pode servir de obstáculo. Percebe-se isso claramente, mesmo em grandes escritores. Tomemos Henry Miller, por exemplo. Henry Miller, que é um best-seller aí. Também para Miller, o erotismo é sempre um relacionamento sexual repentino, fácil, desenfreado, com uma mulher jamais vista antes ou conhecida há alguns instantes. É perfeito, a primeira é a última vez. Da mulher, nada mais interessa além do sexo. Se Miller acrescenta alguma particularidade, intelectual, voraz, tímida, reservada, é sempre referente ao sexo. Não há nem ao menos a descrição do corpo. Não diz se é morena, loura ou ruiva. A única coisa que diz é a raça, em geral judia ou negra. E depois seu comportamento no ato sexual, ávido, desenfreado. Também para Miller, todas as mulheres topam. Todas, absolutamente todas, e de um modo simplíssimo e repentino. É o encontro do macho com a cadela no cio. Eu achei, né, muito, muito interessante quando eu encontrei esse livro, o Alberoni falando isso, porque ele coloca, como eu dizia, ele coloca ao lado dessa descrição o que seria o erotismo feminino,
né, o que é essa imaginação erótica feminina nesses livros voltados para as mulheres. Porque ele vai dizer, como eu estava dizendo antes, se a gente for pensar, por exemplo, aqui um exemplo bem bobo e atual, 50 tons de cinza. É a mulher meio destrambelhada, com umas roupas ali meio estranhas, que encontra um homem geralmente rico, geralmente inteligente, bonito, forte, né? Que por alguma sorte do destino se apaixona por ela, e aí ela nega um pouco, né? Porque tem que ter, ele tem que vir atrás dela, e quando ele vem, é perfeito, né? Só que um ponto interessante que a gente precisa analisar é que, assim, tanto em um quanto o outro, esse parceiro vai servir de espelho para a realização do desejo, da fantasia do indivíduo, né? Tanto o homem aqui vê na mulher essa realização do seu desejo, um objeto de realização do seu desejo, a mulher também. A diferença é que o homem é endeusado, né? O homem é forte, é rico, é inteligente, nesse erotismo feminino. Mas, para o homem, não. A mulher não tem nem características físicas, a não ser que seja, né, para atender ao seu desejo, à sua fantasia. E, mais ainda, após o gozo, ele perde o interesse por ela. Porque a primeira é a última vez, né? Então, achei interessante. A gente sempre, no erotismo, sempre vai procurar. É perigoso eu ficar dizendo sempre, sempre, né, gente? Me perdoe. Mas, muito comumente, no ato erótico, se procura no outro a realização do seu desejo, o espelho do seu desejo, né? Mas é interessante perceber como a mulher endeusa o homem, enquanto que para o homem, né, ela é rechaçada. Queria só pontuar esse exemplo. Então, isso aqui é basicamente a paixão emancipatória da professora Angélica Soares. Ela levanta esses pontos, ela vai dizer, então, que quando a mulher, né, fala do erotismo, ela parte de um papel ativo na realização do desejo, ela está de algum modo se colocando contra, né, esses papéis naturais, que se tem como naturais, onde a mulher é essencialmente passiva, e é o homem que é a parte ativa, né, e o Bataille reforça isso, o Alberoni reforça isso, né, então eu achei muito interessante a professora Angélica Soares de falar isso, que a mulher falando do seu desejo, e é interessante porque é um caminho, gente, assim, primeiro ela precisa pensar, refletir sobre isso, né, pensar até que ponto é a vontade dela mesma, é o desejo dela mesmo, e não é uma coisa deformada pelo homem, até que ponto essa passividade, essa coisa de ver o homem como, né, como é a palavra? Não é ativo, mas primeiro pensar até que ponto essa submissão tão erótica, tão excitante, é criada, é imposta, e não desejo dela mesmo, entendeu? Então é o caminho de primeiro pensar esse desejo e depois falar dele, né? Então, quando a mulher faz isso, ela tá indo de encontro, né, a esse papel natural dos gêneros na realização erótica, na realização do desejo. Então, a Angélica Soares vai dizer que nos poemas de autoria feminina, quando trata do erotismo, há uma consciência literária do erotismo e a consciência erótica do literário, que eu gosto de pensar no erotismo como um daimon. Aí, de novo, né, voltando lá para a perspectiva mitológica, se a gente pensar no erotismo como esse ser entre os deuses e os homens que faz esse intermédio, né? E aí a gente percebe que nessa poesia as mulheres estão sempre recorrendo ao Eros ao erotismo, ao ato erótico, como uma espécie de caminho de inspiração, sabe? Isso é muito recorrente. Eu estudo Violeta Branca, isso acontece demais, de espelhar no Marujo, de ver no outro, no caso da Violeta, né, no Marujo amado, a inspiração poética, né? Algo que dá uma nova vida à sua literatura, à sua poesia, ao alcance desse domínio da literatura em alto nível.
E aí a professora vai dizer também, a professora Angélica vai dizer que o erotismo e ecologia são presentes também nessa obra. E ela vai usar Félix Guattari, é o nome do autor que ela usa, porque ela diz que na poesia de autoria feminina, quando trata do erotismo, a mulher está sempre ligada à natureza. É uma coisa recorrente. O corpo da mulher em confusão com a natureza, em metáfora da natureza, né? E aí eu acho interessante, foi por isso que eu citei lá o David Le Breton, porque o Le Breton vai dizer que na modernidade, a modernidade instaurou para a gente uma espécie de concepção do corpo que faz uma cisão entre o corpo e a pessoa, o corpo em si mesmo. Pausa para troca de fé. Já, certinho. Então, faz essa cisão entre o corpo e a pessoa, o corpo em si mesmo, o corpo e o outro, e o corpo e o meio, o corpo e a sociedade, né? Então, eu percebi, então, que, partindo dessa perspectiva, esse corpo erotizado faz essa religação, então. Religa o indivíduo a si mesmo, ao outro e ao meio. E aí é o que a professora... Desculpa, gente. E é o que a professora Angélica Soares vai dizer, que o corpo da mulher vai estar sempre em metáfora. A gente vai ver isso em alguns poemas lá na frente. Então, há uma libertação pessoal através do erotismo. As mulheres, em boa parte dos poemas, vão ver o erotismo como essa espécie de... como esse modo de se realizar plenamente, né, na literatura, e também como se libertar desses interditos que proíbe a mulher de falar seu desejo. E, como eu dizia, uma reconexão consigo, com o outro e o mundo. E aí, eu já estou terminando, gente, prometo, eu não sei se ainda tenho tempo, eu não cronometrei. Aí a gente fala, então, de Gilca Machado, né, que foi considerada como uma das primeiras mulheres a falar sobre o erotismo, a falar sobre o desejo, né? Ela publicou Cristais Partidos em 1915. Ela é de uma família de artistas, o pai dela era poeta, a mãe atriz. Ela era do Partido Republicano Feminino, ela era tesoureira, né, que lutava pelos direitos das mulheres. E é outro ponto interessante da gente perceber como essas mulheres vão estar sempre engajadas em algum movimento feminista, alguma coisa assim desse tipo de luta, né? E ter cuidado também, porque a professora Anícia estava até comentando na palestra dela outro dia, quando a gente vai analisar, por exemplo, a Astrid Cabral, ela estava dizendo que ela chamou a Astrid Cabral de feminista, né? E a Astrid disse, eu nunca fui feminista. Então, a gente precisa ter cuidado para a nossa leitura pode partir de uma perspectiva feminista, da crítica feminista, etc., mas nem sempre o texto vai ter esse viés, né? Só para ter esse cuidado, assim, do lado da autora. Então, aí eu selecionei esse poema aqui para a gente pensar um pouco tudo isso que a gente conversou sobre o erotismo desde o começo da palestra. Chama Sensual, e ela diz assim: quando, longe de ti, solitária, medito neste afeto pagão que, envergonhado oculto, vem às narinas logo o perfume esquisito que o teu corpo desprende e há no teu próprio vulto. A febril confissão deste afeto infinito, há muito que medrosa em meus lábios sepulto, pois teu lascivo olhar em mim pregado, fito, a minha castidade é como que um insulto. Se acaso te achas longe, a colossal barreira dos protestos que outrora eu fizera a mim mesma, de orgulhosa virtude, erige-se altaneira. Mas, se estás ao meu lado, a barreira desaba, e sinto da volúpia a ascosa e fria lesma, minha carne poluir com repugnante baba. E aí é engraçado a gente pensar nesse poema como ele reflete um pouco a questão do interdito, como eu disse antes, né? Porque ela vai falar, por exemplo, aqui, cadê? Afeto pagão, né? Ela percebe isso como uma espécie de pecado, como uma espécie de erro, né? Algo que ela precisa esconder, algo que ela precisa, como ela diz aqui, em meus lábios sepulto, esse afeto infinito, que ela sente medo e por isso ela sepulta.
mas se ele está ao lado dela, a barreira desaba e sinto a volúpia. Então fala de liberdade, gente. Eu acho que se eu precisasse resumir para vocês aqui o que é a autoria feminina falando de erotismo, é isso, é a busca da liberdade, e às vezes nem busca, às vezes é o alcance mesmo, às vezes é o usufruir dessa liberdade. Isso se reflete nos poemas muito firmemente, essa vontade de dizer o desejo abertamente, né? E aí, eu separei aqui uma fala dela, né, da autora. Ela vai dizer assim, ó, porque ela foi criticada, né, pelos poemas, ela foi duramente criticada, e aí ela falou assim: estreiei nas letras vencendo um concurso literário no jornal A Imprensa, dirigido por José do Patrocínio Filho. Logo depois, um crítico famoso escrevia que aqueles poemas deveriam ter sido elaborados por uma matrona imoral. Quase criança comunicativa, indiscreta e falaz, saindo de mim mesma, contando meus prazeres e tristezas, expondo os meus defeitos e qualidades, eu pensava apenas em dar novas expressões à poesia. Aquela primeira crítica, por que negar? Surpreendeu-me, machucou-me e manchou o meu destino. Em compensação, imunizou-me contra a malícia dos adjetivos. Havia no meu ser uma torrente que era impossível represar. Os versos fluíam, as estrofes cascateavam. E continuei ritmando minha verdade, então, com mais veemência. Eu quis trazer essa fala dela porque ela diz, né? Manchou o meu destino. Por que negar? Surpreendeu-me. Ela era muito jovem quando ela escreveu os poemas. E alguém disse que parecia ter sido escrito por uma matrona imoral, né? Então, desde aquilo que a gente falou, esse silenciamento feminino, essa postura subversiva, que quando a mulher fala do desejo em sua poesia, ela nem escolhe ter, ela precisa ter, ela já nasce, né? Essa poesia já nasce dentro desse campo. Então, eu achei interessante trazer essa fala da Gilca por isso. E aí, eu trouxe aqui, isso aqui foi uma matéria quando a Gilca morreu, o Drummond fez esse artigo no Jornal do Brasil, em 1980, e ele falou assim, eu tirei um trechinho: Gilca foi a primeira mulher nua da poesia brasileira. Deu mesmo a um de seus livros esse título, audacioso, para a mentalidade social de 1922, ano teoricamente da erupção do modernismo, porém tão preconceituoso como os anteriores, que eram vitorianos e hipócritas. As mulheres que gozam hoje de plena liberdade literária para cantar as expansões do instinto e as propriedades eróticas do corpo deviam ser gratas a essa antecessora de 29 anos, viúva pobre que ganhava a vida com esforço e que gostava de estar toda nua, completamente exposta à volúpia do vento. Isso aqui, Drummond estava falando de quando ela morreu, do silenciamento, do silêncio, que acompanhou toda a vida dela. Ele falava isso, acompanhou toda a vida dela, e também a morte, que quando ela morreu, não houve muita notícia, ninguém, né, não houve muita, trataram com pouca relevância. E aí eu achei interessante trazer essas duas faces, né, para deixar provado. Aí, acelerando um pouquinho mais, eu sei que a gente está falando de poesia, mas eu precisava trazer esse caso especial da Clarice Lispector, que é o livro A Via Crucis do Corpo, que foi encomendado para ser o livro de contos eróticos da Clarice Lispector, para ser vendido assim, né? E aí eu trouxe só um trecho do conto Miss Algrave, né? Que diz assim: ele disse, tire a roupa. Ela tirou a camisola. A lua estava enorme dentro do quarto. Ixtlan era branco e pequeno. Deitou-se ao seu lado na cama de ferro e passou as mãos pelos seus seios, rosas negras. Ela nunca tinha sentido o que sentiu. Era bom demais. Tinha medo que acabasse. Era como se um aleijado jogasse no ar o seu cajado. Começou a suspirar e disse para Ixtlan, eu te amo, meu amor, meu grande amor. E, assim, aconteceu. Ela queria que não acabasse nunca. Como era bom, meu Deus. Tinha vontade de mais, mais e mais. Esse conto, como disseram aí, é maravilhoso, é muito legal esse conto. Como todos da Via Crucis do Corpo, né? A Clarice escreveu. E aí eu trouxe somente por causa desse ponto aqui. Nessa obra, ela inicia com uma explicação da Clarice,
né? Porque ela diz assim, eu vou ler, a gente conversa. O poeta Álvaro Pacheco, meu editor na Arte Nova, me encomendou 3 histórias que, disse ele, realmente aconteceram. Os fatos eu tinha, faltava a imaginação. E era assunto perigoso. Respondi-lhe que não sabia fazer história de encomenda, mas enquanto ele me falava ao telefone, eu já sentia nascer em mim a inspiração. A conversa telefônica foi na sexta-feira, comecei no sábado. No domingo de manhã, as 3 histórias estavam prontas. Misalgrave, O Corpo e Via Crucis. Eu mesma espantada. Todas as histórias desse livro são contundentes. E quem mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. Se há indecências nas histórias, a culpa não é minha. Inútil dizer que não aconteceram comigo, com minha filha e com os meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem das coisas. Quero apenas avisar que não escrevo por dinheiro, e sim por impulso. Vão me jogar pedras. Pouco importa, não sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além do mais, tratava-se de um desafio. Hoje é dia 12 de maio, dia das mães. Não fazia sentido escrever nesse dia histórias que eu não queria que meus filhos lessem, porque eu teria vergonha. Então disse ao editor, só publico sob pseudônimo. Até já tinha escolhido um nome bastante simpático, Cláudio Lemos, mas ele não aceitou. Disse que eu devia ter liberdade de escrever o que quisesse. Sucumbi. O que podia fazer, se não ser a vítima de mim mesma? Só peço a Deus que ninguém me encomende mais nada, porque, ao que parece, sou capaz de revoltadamente obedecer. Eu, a liberta. Uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo, mas há hora para tudo. Há também a hora do lixo. Este livro é um pouco triste, porque eu descobri como criança boba que este é um mundo cão. É um livro de 3 histórias, mas podia ser 14. Eu não quero. E assim são as coisas. Clarice Lispector. Então, eu quis trazer aqui rapidinho, gente, só para a gente ver como esse tema era tratado, né? Vai trocar agora? Vai trocar agora, Luana? O Claudio está avisando que vai trocar? Sim. Pode falar agora. Tá. Aí, passando, a gente tem a Olga Savário, eu tô acelerando, acho que já passei meu tempo, gente. No poema Acomodação do Desejo 3, ela diz: deito-me com quem é livre à beira dos abismos, e estou perto do meu desejo. Depois do silêncio úmido dos lugares de pedra, dos lugares de água, dos regatos perdidos, lá onde morremos de um vago êxtase, de uma requintada barbárie, estávamos morrendo. Lá onde meus pés estavam na água e meu coração sob meus pés. Se seguisses minhas pegadas e ao êxtase me seguisses, até morrermos, uma tal morte seria digna de ser morrida. Então morramos dessa breve morte lenta, cadenciada, rude, dessa morte lúdica. Aí eu acho que aqui fica um pouco claro aquela afirmação de Bataille, né, gente, que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Não é à toa que os franceses chamam o orgasmo de pequena morte, porque está envolvido em tudo que a gente falou, essa questão. É por isso que ela diz, então, morramos dessa breve morte lenta, dessa morte lúdica, né? E ela está livre à beira do abismo, e é por isso que ela está perto do desejo. Eu nem consigo comentar esse poema de tão lindo que eu acho. A Olga, ela nasceu no Pará, em Belém do Pará, né? E ela morreu em 2020, ela morreu agora, teve uma parada cardiorrespiratória, disseram até que foi de Covid. Ela não gostava de ser chamada de poetisa, ela gostava de ser chamada poeta. Ela era uma tradutora maravilhosa, ela traduziu Borges, Pablo Neruda, Mário Vargas Llosa, Cortázar, ganhou vários prêmios, viajou. Ela publicou Magma, por muitos foi considerada como a primeira mulher a publicar um livro erótico no Brasil, Magma, que foi publicado em 1972. Ela recebeu grandes elogios de Jorge Amado, que dizia que a poesia que ela escreveu só podia ter sido escrita por um homem, né? Enfim. E aí eu trouxe rapidinho essa entrevista que ela deu para Marie Claire em 2011, que aí eles perguntam assim para ela: quando você começou a escrever Magma, o primeiro livro de poesia erótica feito por uma brasileira, qual foi sua inspiração? Aí ela responde: lancei o Magma em 82, mas os poemas já estavam na minha cabeça, fermentando, havia anos. Só concluí o livro quando fui passar um fim de semana com a Hilda na fazenda dela, em Campinas, e fiquei 1 mês. Eu gostava tanto da poesia dela que decidi organizar sua antologia, mas Hilda não trabalhava aos domingos, e durante a semana mergulhava na sua escrita.
Então eu, que me desespero se não escrever, me dediquei mais ao livro do que fazia em casa, com crianças e marido. Os poemas estavam todos no plano das ideias, só faltava escrever. O caminho é esse, cabeça, braço, mão, caneta e papel. Jorge Amado também escrevia à mão. Hoje todo mundo usa computador para tudo. Eu só digito quando as editoras exigem. Como era a sua relação com a Hilda, outra grande escritora erótica? Muito boa, ela não gostava de mulher. Gostou de mim porque não sou competitiva e deixei-a à vontade para trabalhar enquanto admirava a paisagem. Dizia a Hilda que até disco voador havia ali. Ela gravava a voz de gente morta, sabia? Uma vez me mostrou a gravação. Não acredito nessas coisas, mas ouvi as vozes. Tinha da mãe de uma escritora, de um amigo, acontecia cada coisa mirabolante ali. Um dia, o marido da Hilda propôs que fôssemos os três a um puteiro. Eu nunca tinha ido, mas morria de vontade de conhecer. Pura besteira, não tem a menor graça. Só uma casa com música, gente que dança e mulheres vistosas que, de repente, desaparecem com os clientes. Esse erotismo a influenciou? Não, a gente só foi ver como era e voltou rápido para casa. O erotismo é anterior e posterior a isso. Eu sou um ser erótico. Gosto disso. Uma vez me perguntaram se eu escrevia poesia erótica por ser ninfomaníaca. Claro que não. Quando o poeta fala em erotismo, fala porque não teve na dose que precisava. É mais falta do que excesso. Drummond era seu amigo? Amicíssimo. Nunca me atraiu como homem, mas sempre mexeu comigo. Como poeta, era de tirar o fôlego. Tinha vontade de pegá-lo no colo como uma mãe. Mas ele não gostava nada dessa história. Eram outras as suas intenções, risos. Uma vez, na fila do banco, eu disse para ele que adorava a amizade amorosa que tínhamos construído. Ele ficou furioso. Amizade amorosa coisa nenhuma, isso é amor. Fiquei muda, passada. Drummond era discretíssimo, tímido, mas naquele momento se tornou um alucinado, gritava em plena fila de banco. Achei muito interessante trazer, porque por causa da relação da Hilda, que a gente vai falar agora. A Hilda é o nosso maior nome, né? Eu acredito, um dos nossos maiores nomes, junto com o Juca Machado, de poesia erótica de autoria feminina. E aí eu trouxe esse poema, que é o primeiro poema do Desejo, que diz assim: porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, toma-me o corpo. E que descanso me dás depois das lidas? Sonhei penhascos quando havia o jardim aqui do lado. Pensei subidas onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada. E na Hilda a gente percebe muito uma relação do sagrado e o profano, que é uma discussão muito longa, que não vai caber aqui definitivamente, mas eu trouxe esse poema só para a gente citar a questão do penúltimo verso, né? Porque às vezes a gente tende a considerar o erotismo como algo que é sempre velado, que não diz as coisas pelo nome, que está separado ali do sexo mesmo, do ato, e não é verdade, né? Quando a gente faz essa diferenciação entre erotismo e pornografia, que a gente vai pensar, então, o erotismo é intelectualizado, o erotismo está nos poetas, está, né, ali na academia, pode ser tratado na academia, enquanto que a pornografia não, a pornografia é suja. Quando a gente faz essa separação, a gente está mais sob um crivo moralizante, sabe? Sobre uma questão de moral. Porque não é verdade, o erotismo não deixa de ser erotismo quando ele diz as coisas, como foi o caso da Hilda aqui, né? Queria falar rapidinho. Isso, o Diário de Lori Lamb, isso mesmo. O Diário de Lori Lamb, quando a Hilda publicou, foi, né, um choque. E aí eu vou passar esse poema que eu tenho certeza que eu já passei meu tempo. Aqui, ela diz, numa entrevista: o que ficou dessa sua formação religiosa? Ficou toda a minha literatura. Minha literatura fala basicamente desse inefável o tempo todo. Mesmo na pornografia, eu insisto nisso. Posso blasfemar muito, mas o meu negócio é o sagrado, é Deus. Meu negócio é com Deus. Eu ia comentar, não vai dar tempo, gente. Queria terminar só com o poema da Violeta Branca, que é a autora que eu estudo na minha dissertação, estudo erotismo. E eu trouxe esse poema aqui, que é na minha opinião, um dos mais eróticos, em que ela diz: Barcarola. O poema é Barcarola, no título do poema. Mal o teu pensamento esqueceu as últimas emoções que gritaram em teus nervos, os teus dedos de remo afundaram-se ligeiros no meu corpo de mar.
No côncavo moreno de tuas mãos de barco, trouxeste do país encantado do sentimento os veludos transparentes de tuas carícias para envolver em volúpia a forma imponderável dos meus sentidos. Aqui, quando ela diz, os teus dedos de remo afundaram-se ligeiros no meu corpo de mar, a gente pode lembrar do que a gente comentava, né? Que o erotismo vai reconectar o ser ao meio, ao outro e a si mesmo, inclusive nessa metáfora do corpo com os elementos da natureza. Né? É muito interessante, em outros temas da Violeta a gente pode perceber a questão do literário, a questão do erotismo como um daimon, que vai trazer inspiração, ou outro, mas aí eu acho que eu já extrapolei o meu tema, então qualquer coisa, se tiver tempo para alguma pergunta, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Carla. Foi muito bom te ouvir. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Agora sim, né, aquele tempinho para as perguntas. Ismael, eu vi que o Ismael quer fazer uma pergunta para você pelo microfone. Ele faz questão que você o ouça. Ismael, por favor. Tem muitas elogios para você também no chat, né? Oi, Carla. Oi, Ismael, quanto tempo? Pois é, né? Mas eu estou sempre te acompanhando. Ismael é meu colega da graduação, gente. Que bom te rever também. Sempre arrasando. Então, boa tarde, né? Eu queria primeiro te parabenizar, né, pela fala. E eu queria fazer uma pergunta bem breve e um comentário breve também, Carla, porque eu anotei algumas coisas que aprendi, né? Mas aí para encurtar aqui, né? Para não ser tão prolixo, eu queria te perguntar assim, como é que você viu ao longo assim, das suas pesquisas a questão das pessoas LGBTQIA+, né? Porque assim, eu sei que tudo isso que você falou, né, envolve, né, quando a gente fala de corpo, de sexualidade, envolve todos, né, as minorias, né, também. E, e como você falou, assim, essas questões de sexualidade, o erotismo, o sexo em si, né, eles estão presentes desde os primórdios da humanidade, né? E as questões LGBTQIA+, também, né? Por exemplo, os homossexuais, né? Dentre os LGBTQIA+, estão os homossexuais. E isso a gente sabe que existe desde os primórdios da humanidade. E aí eu queria só, assim, como você viu ao longo do seu trabalho, das suas pesquisas, né? Ou se você puder dizer alguma curiosidade que você leu, ou... Eu imagino que não tenha tido nesses termos, né? Porque com esse termo, LGBTQIA+, é mais recente, né? Mas eu queria saber o que você leu a esse respeito e o meu comentário é rapidinho para dizer, assim, que está sendo muito boa essas palestras, né? Tenho aprendido muito, me desconstruído, né? Porque eu acho que todos nós devemos, nós homens principalmente, né, devemos estar sempre aprendendo e se desconstruindo com as mulheres, né, ouvindo e outras minorias. E aí, nesse sentido, eu queria te agradecer não só a você, mas a Luana, as meninas aqui que estão organizando esse evento, né, mesmo com todas as dificuldades, assim, a gente está vivendo um momento difícil, né, que é difícil até para organizar esses eventos, peso de tantas mortes aí, né, gente próxima também. Mas, enfim, é isso que eu queria te passar e parabéns. Trocando, né, de intérprete já? Então, obrigada, Ismael. Obrigada pelas felicitações. Bom, realmente não foi o foco, né, da minha pesquisa. Eu entendi a sua pergunta, mas acabou que não me voltei tanto para isso. Mas realmente, quando se fala de mulheres e de silenciamento, dessa questão das minorias, realmente a gente acaba pensando um pouco nessa questão. Teve um ponto na minha dissertação, eu não vou lembrar agora, mas teve um ponto na minha dissertação de um teórico, eu acho que, se eu não me engano, foi o Alberoni, que ele fala de penetração, de oposto. Ele vai dizer que o erotismo é baseado no oposto, né? E aí eu comentei lá, fiz uma notinha só dizendo que isso era especificamente para, né, falando de pessoas heterossexuais. Eu fiz essa pontuação. Mas realmente não foi o foco da minha pesquisa. Eu me sinto até com medo de falar qualquer coisa aqui, porque
não me aprofundei nessa questão. Mas eu entendi a pergunta, Ismael. Eu só não me sinto. Vou fazer como é que é a Glória Pires? Agora, eu não tenho condições de opinar, tenho medo de falar bobagem. Tudo bem, Carla, obrigado. Mesmo assim. Eu Valeu. que agradeço. Pessoal, quem tem mais alguma pergunta, alguma colocação a fazer, por favor, fique à vontade. Eu usei o tempo das perguntas, né? A matraca. Não, mas foi bem tudo aqui, foi uma hora muito boa, aprendi bastante. Na verdade, eu também queria fazer uma pergunta, Carla, só que assim, deixa o pessoal aqui falar, né? A Daiane, gostaria que você comentasse mais sobre a pornografia crescida de desejo. Vou deixar a minha para o final. Isso foi uma colocação da professora Eliane Robert Moraes numa entrevista, né? Se eu não me engano, foi exatamente esse termo que ela usou, que a pornografia, o erotismo, assunto... Aí eu fico acompanhando os comentários aqui, meu Deus, a pessoa tem déficit de atenção, olha os comentários e perde a linha de raciocínio. Eu estava falando sobre... Esqueci, gente, me ajuda. Sim, eu citei a professora Eliane Robert Moraes, né? É porque quando você vai... Eu falei rapidamente sobre isso, é porque é perigoso, sabe? Estabelecer esses limites muito firmemente, assim, entre erotismo e pornografia, porque, como eu disse, né, às vezes a gente acaba caindo nessas questões moralizantes. É só a moral mesmo que vai diferir. Vai dizer que o erotismo é intelectualizado porque esconde o sexo, porque metaforiza as partes do corpo. A vagina é uma flor, o pênis é uma lança, uma adaga, né? Enquanto que a pornografia não. A pornografia vai dizer escancaradamente o que foi feito, e aí a gente faz essa separação. Mas não é verdade, a gente... Como eu falei, no percurso do estudo, a gente vai se aproximando, se aprofundando sobre esses conceitos, e a gente percebe que esses limites são entrelaçados, assim, sabe? Que é mais a questão da moralidade mesmo, porque a pornografia, tanto a pornografia quanto o erotismo vão falar do sexo, mas para mim, eu gosto de diferenciar assim, segundo Bataille, né, que o erotismo então vai ser uma busca psicológica para além do sexo, vai extrapolar, né, como a Lô Salomé falou lá, envolve questões psíquicas, físicas, sociais e funde, né, essas áreas para fazer delas o seu motivo. Eu gosto muito também de como a professora Lúcia Castelo Branco diz, que quando ela vai separar, é porque ela fala que a pornografia, uma vez... Enquanto, se por um lado, o erotismo, ele é transgressor, ele quer negar, né, todas essas questões de submissão feminina e pecado, e, enfim, essas questões, a pornografia, ela quer reforçar isso, né? Eu gosto muito assim, levando por esse lado mais mercadológico da pornografia e tal, de produto mesmo, a pornografia reforça, enquanto que o erotismo rejeita. Eu gosto dessa separação da professora Lúcia Castelo Branco. Não sei se respondi. Carla, tu poderia retomar aquele comentário sobre a Lolita? A Cindy Oliveira fez o comentário. Lolita é um exemplo complicado. Como ela era uma menina e a visão de Humberto, pedófilo, é que via esse erotismo nela fazendo as coisas mais simples, como ler o livro no jardim, por exemplo. Não, sim, é verdade, né? Claro que se você for citar esse exemplo, você recai sobre todos esses problemas. Eu estava, talvez até não tenha sido o exemplo melhor justamente por suscitar essas questões, mas eu só queria dizer, reforçar o ponto que eu estava dizendo no momento em que eu citei esse exemplo, né? Que o que é erotismo é muito subjetivo, muda de pessoa para pessoa. No caso de Lolita, um pedófilo, né? Mas uma pessoa que não é pedófila, não veria erotismo nas coisas que ele vê numa criança, né, nas atitudes de uma criança. Então, era exatamente, acho que até reforça o que eu queria dizer, né, que erotismo vai ser muito subjetivo, então, né.
Oi, Carla. Com licença, foi eu que fiz o comentário. Sim, eu queria só mencionar que eu entendi exatamente, depois que você usou o exemplo, aí você explicou sobre como essa questão do erotismo é vista realmente sobre várias perspectivas. Então, o que é erótico, né? Eu achei muito interessante quando você falou, se é, sei lá, uma silhueta de uma mulher, ou não sei, ou uma parte do corpo nu. E no caso dele, né, do livro, já é uma questão assim diferente, porque uma criança chupando um pirulito é algo erótico para ele, ou ela deitada no jardim lendo um livro é erótico. Então, realmente é uma questão bem, né, assim, que varia muito. Então, erotismo não é só algo que tem essa questão que remete realmente ao sexo, né? Então, são várias coisas que podem ser consideradas eróticas. Sim, é verdade, mas eu entendo, eu acho importante, inclusive, você ter levantado esse ponto, né? É importante lembrarmos que era uma criança. Mas foi ótimo, gostei muito. Obrigada pela palestra. Eu que agradeço, obrigada pelo comentário, foi importante. A gente teve mais uma pergunta aqui da Valesca. Ela diz, em um determinado momento você falou sobre não haver um traço específico, se a mulher é loira, morena ou ruiva. Apenas é dito que são negras e judias. Isso é um estereótipo de mulher sexual? Ou melhor, a sexualização da mulher é mais comum com negras e judias? Ah, isso foi a citação do Alberoni, né? Eu tenho certeza, foi a citação do Alberoni, quando ele fala do Henry Miller, do tipo de história que o Henry Miller produz, que é direcionada aos homens. E eu quis trazer a citação justamente para fazer essa crítica, né? Porque lá o Alberoni vai falar que o autor não cita nenhuma característica física da mulher, a não ser que seja para reforçar o seu desejo, reforçar a sua fantasia. Né? E aí, eu não lembro exatamente a citação, mas ele vai falar, ele só fala dela algumas coisas, se for, como eu disse antes, se for para reforçar o seu desejo, aí ele vai falar se é judia ou negra, e justamente a gente tem uma problematização aí, né? Porque ele leva por esse lado da hipersexualização, da objetificação dessas mulheres, dessas pessoas. Eu consigo entender a pergunta, e eu trouxe justamente porque eu acho que era, na verdade, a intenção do autor, assim, mostrar do Alberoni, né? Mostrar que esse tipo de erotismo lá que o Miller faz, ele é problemático mesmo. Tanto é que ele termina a citação dizendo que é o encontro do homem com uma cadela no cio, né? Então, acho que essas questões foram pontuadas pelo autor intencionalmente. Obrigada, Carla. A gente tem um comentário também da Maria Luísa. Ela disse que estava vendo outro dia um artigo falando sobre arte erótica e a autora comentava justamente isso, que muitas vezes evitaram o uso da palavra pornografia para que a arte não perdesse seu valor, quando algumas artes seriam mesmo pornografismo, mas como erotismo seriam aceitas no museu. Realmente, é como eu disse, né? Essa separação. E aí todos os autores vão tratar disso, sabe? Vão pelo menos falar, porque eles dizem assim. E na verdade eles dizem isso: olha, essa separação é um problema. É basicamente esse o consenso deles, entendeu? Que a separação é problemática e que muitas vezes se faz em favor da moral, de uma moral construída, né? Da moral e dos bons costumes, da família e tal. Então, o consenso é esse, que essa separação ela é perigosa, que é preciso ter cuidado, e há quem, inclusive, nem toque nesse assunto, justamente porque é um problema, né, conceitual, né, complicado. Obrigada novamente, Carla. A gente tem outra pergunta da Júlia Miriam, não sei se é o pronúncia certa. Carla, tu consegue falar um pouco sobre a questão do erótico e do lugar, pois Violeta é bastante suave, digamos assim. As suas palavras, mas Hilda Hilst é forte, crua. Acho que vai ter a troca de intérpretes agora. Já? Pronto, já, né? Então, eu acho que eu comentei um pouco sobre isso, né? E é sobre isso que falávamos também. O erotismo não deixa de ser erotismo quando vai falar as coisas, gente. Claro, na Violeta é mais suave, é mais metaforizado mesmo. Inclusive, a gente viu lá o poema, né? Os teus dedos de remo afundam-se ligeiros no meu corpo de mar.
Se fosse Hilda falando isso, talvez a gente, né, tivesse uma imagem muito mais crua aí. Só que não é uma questão, né? O erotismo não deixa de ser erotismo por ser mais, quando é mais metaforizado ou quando diz as coisas mais abertamente, assim. É mais uma questão opção metodológica e conceitual mesmo de dizer que a Hilda é pornógrafa, por exemplo. A professora Eliane Robert Moraes fala que a Hilda é a nossa maior pornógrafa. Ela diz assim, né? Mas eu acho que é uma questão de escolha metodológica, de conceito mesmo, de pensar essas coisas. Eu penso, né, de acordo com o Alexandre, né, ele também fala um pouco disso, apesar de, né, o Alexandre ser aquela pessoa querida que a gente viu, eu gosto de pensar, como eu falei, segundo esse lado, assim, também lá que eu falei ainda agora da professora Lúcia Castelo Branco, gosto de fazer essa separação daquele jeito lá, mas eu acho que esse não é um ponto, assim. Eu entendo a questão, né? Você lê a Hilda falando, eu fodo contigo, e aí ao lado vê a Violeta falando, os teus dedos de remo no meu corpo de maio, eu entendo a questão. Mas, repetindo, Eros não deixa de ser Eros, se disser a palavra, né? A Cindy faz outro comentário aqui. Violeta lembra Teresa Horta. Empurra tua espada no meu ventre. Enterra devagar até o cimo. Os objetos fálicos são uma recorrente, né? A Violeta fala de estilete, ela fala muito de punhal. Realmente, esses objetos perfurantes em formato fálico, eles são recorrentes na poesia erótica. Certo? Mais algum comentário por aqui? Dá uma olhada no chat. Então, acho que agora eu vou fazer a minha, posso? Sim, deixa eu só responder esse comentário da Júlia, assim. Sim, esse é o oxímoro perfeito da Violeta, né? Eu tenho uma sensibilidade de punhal, é verdade. É o verso lindo dela, marca o livro inteiro. Pode falar, Vanessa, desculpa te interromper. Não, tudo bem. Que isso, você é a convidada. É porque, assim, eu tô nessa palestra, como o Ismael falou, eu também tenho aprendido bastante. Eu sou de uma outra área, eu sou de letras clássicas. Mas, assim, tu disse que essas autoras que tu trabalha, né, são mulheres falando sobre o erotismo feminino. Então, assim, só por curiosidade minha, talvez seja uma pergunta até boba, na tua opinião, como pesquisadora, qual é, assim, uma principal diferença, algo que te chama muita atenção entre o olhar masculino sobre o erotismo e o olhar feminino? Eu acho que a gente vai ter que pensar em interdito de novo, né? Tudo aquilo que a gente conversou sobre o silenciamento da mulher, e aí a questão de quando a mulher falar do erotismo, ela ser transgressora, a mulher sair desse papel. Eu acho que esse é o ponto, Vanessa, eu não sei. Talvez eu esteja reduzindo demais a questão, mas eu gosto de pensar que esse é o ponto, sabe? Porque o homem fala dessa posição ativa, né? E aí a gente viu aquele exemplo lá muito forte lá que a gente já citou aqui, inclusive, de novo, do Henry Miller, né? Onde a mulher é rebaixada, ela é vista como um objeto, e enquanto que na mulher não, o homem é endeusado, né? Mas eu acho que tem a ver com liberdade também, como eu falei. A mulher sempre quando vai falar do seu desejo, vai tratar desse tema na poesia, sempre vai ali circundar o desejo de liberdade, o desejo de libertação, o desejo de libertação pessoal através do erotismo, e aí é por isso que vai, muitas vezes, como no caso da Violeta, vai utilizar esse erotismo como fonte de inspiração poética, como forma de sair do lugar onde se sente presa. Então, eu acho que, eu não sei, é muito pano para manga, assim, mas eu acho que é por esse caminho aí, Vanessa. Carla, muito obrigada pela resposta. Clareou muito minhas ideias aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta. Então, a gente finaliza por aqui a palestra de hoje. Quero te agradecer muito por toda essa aula que você deu para todo mundo. Quero agradecer em nome da organização a todos os ouvintes de hoje, todo mundo que esteve com a gente nessa tarde. Obrigada pelos comentários,
pelos elogios. E eu gostaria também de lembrá-los da nossa próxima palestra, que tem por título O que devemos ao feminismo? Perspectivas do discurso antifeminista. Será ministrado pela minha bela e inteligentíssima amiga Andra Carolina Balheiro, na próxima quinta-feira, às 16 horas, horário de Manaus. Espero vocês aqui. Espero que estejam todos bem em suas casas, fiquem seguros. Carla, novamente, muito obrigada pela sua apresentação. E eu acho que é isso, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Obrigada, gente. Obrigada aos intérpretes. Muito obrigada à equipe que está na frente do evento. É mesmo muito maravilhoso. As pessoas que comentaram, perguntaram, estiveram aqui. Muito obrigada, gente. Aí vocês enviaram, né, o e-mail, qualquer coisa, eu vou mandar o slide para quem quiser. Isso aí. Boa noite a todos e até a próxima quinta.